Em Lucas capítulo 13, no verso 6. Escute bem essa escritura, né? É uma parábola que Jesus usou. Vamos falar, o tempo passa rápido, né? Mas vamos falar um pouco sobre isso. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela frutos e não achou, e disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu ele e disse: Senhor, deixe esse ano, até que eu a escave e adube, e se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Senhor Deus, parece uma parábola muito simples. Parece que Jesus está falando de frutos quando se direcionamos a essa parábola, mas se tu ler outros evangelhos, você vai perceber que tem alguns segredos profundos, que essa noite o Senhor possa ajudar nós a entrar nesses segredos que são a revelação da tua palavra. Abençoa os teus filhos, Pai. Rogo essa bênção sobre a congregação em nome do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, meus irmãos. Quando lemos parábolas, logo definimos diretamente, né? Quando eu olho aqui, eu falei assim, não, essa árvore aqui, ela está numa situação, e quando Jesus foi ver, ou Jesus usa essa expressão também, foi pegar fruto, não teve na outra parábola. Essa aqui é uma da figueira, mas na outra parábola ele foi pegar fruto e não encontrou fruto. Mas você já percebeu que na escritura diz assim, ó, mas não era a estação do fruto. Peraí, Jesus vai lá na figueira e não era ainda na estação do fruto procurar fruto? Você já percebeu que a escritura está nesse ponto? Muda tudo o teu pensamento daí, né? Não, Jesus pelo menos devia ir na estação que tinha o fruto, para ele pegar o fruto, mas ele não foi. A escritura diz que ele foi numa estação que não tinha fruto. E isso muda o conceito, porque muitas vezes os pregadores pregam dizendo, tá vendo? Não tem fruto, vai ser cortado. Eu não estou dizendo que você não tem que ter fruto, tá? Mas estou mostrando a ideia, o que Jesus está falando. Com aquela árvore que ele passou, olhou, ninguém coma mais de você. E na volta, os discípulos olham assim, já está até seca, até a raiz. Então, o que está acontecendo aqui? Irmão, se lembra uma vez que eu falei para vocês, para ter uma árvore aqui, para ter uma árvore aqui na terra, tem que ter uma árvore onde? Que lembra? Tem que ter onde? No céu, lá em cima. Tem que ter nessa condição aqui. Essa mesma árvore tem que estar aqui. Você sabe que na escritura Jesus sempre falou assim, eu não faço nada que meu Pai... Então ele estava sempre fazendo as coisas porque o Pai mostrava, ele fazia. Agora você analise Jesus andando, sentiu a vontade de comer, a escritura diz que não era tempo de fruto, ele foi lá ver se tinha folha naquela figueira, ele foi lá e pegou, não existia fruto. E ele fala assim, vou amaldiçoar. Não há lógica. Você já pensou? Não há lógica. É como eu vou ali, talvez você que tem um pezinho de goiaba, chega lá, não é época do fruto, né? Não está dando fruto? Corta ela. Você entendeu? Não é lógico. Será que Jesus vai sair aí amaldiçoando tudo quanto é coisa? Será que ele ensinou a nós a sair amaldiçoando? Porque logo quando ele fala essa parábola, tem outra coisa aqui que entra. Ele diz assim, se você tiver fé,
e pedir para aquele monte sair e cair no mar, e tiver certeza disso, isso acontecerá. Daí você vai sair aí mandando montes para lá e para cá? Não é isso. Olha essa ligação que está aqui. Então essa árvore está aqui. E também ela tem que estar aqui. Agora Jesus não faz nada que o Pai não revele a Ele. Então alguma coisa Deus revelou em relação àquilo. Porque quando fala de figueira, irmão, se fala sempre de Israel. Eu quero que você grave isso. Quando se fala de figueira, sempre se fala de Israel. Ele olha lá, e ele já sabe que essa árvore não vai dar fruto. Ah, daí não fica fácil isso. Sim. Jesus sabe o que está dentro do teu coração. Sabe o que está dentro do meu coração. Sabe todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele sabe as coisas, irmão. Muitas vezes Deus vem em direção a nós com a palavra só para mostrar para nós o que está dentro do teu coração, dentro do meu coração. Porque para Deus Ele já sabe o que tem dentro do teu coração. O problema é quando nós somos, a palavra vem, coloca na frente de nós assim, nossos olhos assim, pô, eu sou isso. Para que Ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para a gente reconhecer as nossas necessidades e mudar as nossas atitudes. Você percebeu? Agora tem um ponto importante aqui, ó. Atitude, ela primeiro tem que entrar onde? Alguém pode me dizer? Olha aqui, ó. É outro ponto importante para dizer. Vamos ver se consigo. Vou fazer um bonequinho aqui só. Meu Deus do céu. A atitude, ela tem que estar aqui, ó. Ela tem que estar na sua mente primeiro. Não há. Depois ela produz isso. Mas sem atitude, sem mudança, irmão. Você já parou para pensar nessas coisas? Porque parece... vai fazer um curso aí, né? Pega aqueles nomes modernos hoje agora, né? Que uso, né? Para mudar a tua atitude. Ele só quer fazer uma coisa, ele quer mudar a maneira de você pensar e ele colocar a maneira que ele pensa em você. E isso acontece com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como fosse água. Ela limpa. Quando você deixa entrar, ela vai limpando e tirando toda a impureza. Nós somos 70% de água. Por isso que o irmão Brano fala, a atitude correta, uma atitude correta, olha só, uma atitude correta muda as coisas. Uma atitude correta muda as coisas. Tem vezes que eu quero fazer uma coisa. Para eu começar a fazer uma coisa, eu tenho que ter uma atitude para depois agir. Você entendeu? Você já percebeu? Vamos tentar com... Você conhece o pé de figo? Tem aqueles bem pequenininhos, né? Você lembra? As folhas bem miudinhas, pé grande. Mas vamos tentar colocar isso mais em relação a um pé de goiaba, que é muito mais conhecido por nós. O que eu quero dizer para você, quando a atitude do pé de goiaba vai formar, sai já o fruto, começa a vir uma florzinha, né? Daquela florzinha começa a surgir e vai ali, vai vindo uma coisinha, daqui a pouquinho você olha assim, tem uma mistura de flor e uma coisinha ali. Depois a flor sai e gera a goiaba. Mas houve, antes do fruto todo começar a produzir, e você vê que é um fruto, houve uma atitude do pé para produzir primeiro uma florzinha, para surgir o fruto. O que está acontecendo com essa árvore aqui? Ela nem gerou atitude, e não teria fruto.
Você começa a entender? Porque, irmão, você que é Deus, tem que gerar atitude. E começa onde? Na mente. Isso eu posso dizer, se eu tivesse com um grupo de jovens maior e muitos jovens, eu dizer assim, para você vencer algumas coisas na vida, você tem que tomar uma atitude. Talvez aquela atitude pague um preço alto da sua vida, mas para você vencer e depois ter uma facilidade da vida. Mas isso é uma atitude, isso aqui é no natural. Agora estamos falando de uma coisa espiritual que vai dar-te a vida eterna, que é a melhor coisa que uma pessoa, um jovem, um adulto, um velho possa encontrar, é com Cristo. Essa é a maior atitude, mas parece que estamos com dificuldade de atitudes. Estamos acostumados com as coisas do mundo. Paulo fala para não se acostumar com as coisas do mundo. Então, isso nos coloca a meditar sobre esse pensamento. Escute bem. Ele vai dizer assim, ó: veja o que diz o lavrador. E ele responde e diz: Senhor, deixe também este ano, até que cave ao redor dele, estrume e dê fruto bem. E se não, então depois disso você a corta. E ele estava ensinando isso na sinagoga no sábado. Jesus está ensinando isso. Então tinha alguma coisa lá com os fariseus que não estava produzindo fruto. Está entendendo o que Jesus está fazendo? Ele está contando uma narrativa dentro da sinagoga no sábado para dar uma informação para eles. Você se lembra que fala: a letra mata, o Espírito que vivifica. Não adianta você ter muita letra e o Espírito não está em você. Aquilo não vai produzir uma atitude. Amém? Olha aqui. Agora observe a compaixão que o lavrador teve pela árvore. Observe a resposta desse marido da vinha. Ele bota como marido, né? Graças a Deus, né? A essência, ele disse, ele está dizendo: Senhor, pode haver uma razão pela qual esta árvore não está produzindo fruto? Pode haver uma razão. Vamos primeiro fazer tudo o que podemos para fertilizá-la e criar ambiente certo ao redor. Então vamos ver se ela produzirá ou não. Irmão, quando você fala de ambiente, o que você acha? O que você pensa? O ambiente é a igreja. Sabia? Em sua casa, o que é? É a sua casa. Se você quer coisas boas em sua casa, você vai lá e coloca um quadro. Ou se você gosta de flor, você coloca flor. Você coloca um móvel numa posição correta. Você gosta daquele banco, tá? Você coloca lá. Você reúne aqui. Você deixa tudo certinho. Porque tu tem prazer naquilo. E quando você chega lá, você entra na casa, você sente felicidade pela casa. Gozo, alegria. Você quer logo estar lá. Opa, sentar naquele banco. Que bom. Ou ficar lá na frente, né? Tem que ficar lá naquele alto, aproveitando aquela vista lá. É maravilhoso. O que eu quero dizer é que você prepara. Houve uma atitude, houve uma ação. E ali vai produzir o quê? Frutos. Irmão, prepare o teu ambiente. Porque não tem coisa melhor é voltar para casa. Ou não é, irmão? Tem aquele lugarzinho que você diz: esse é o meu esconderijo, esse é o meu lugar. Você deve entender isso. Mas houve uma ação, as pessoas tomam uma atitude e vão colocando, e vai se encaixando, aquilo parece que pertence, né? É uma coisa boa isso. Por isso que estou dizendo, ali ele está produzindo essas ações, dizendo assim, ó: vamos ver o que está acontecendo com essa árvore, vamos ver qual é o problema dela, vamos tratar ela, vamos produzir isso. Daí ele entra. Você sabe que ali nessa parábola está dividido em figueira, o fato que a figueira não tem fruto, e o julgamento aguarda o resultado da capacidade da figueira produzir fruto.
O problema é o que está acontecendo. Quando você se depara isso, Jesus está falando na sinagoga para os fariseus. Ele está falando de Israel. Escute bem o que o irmão Brana vai dizer. Sua infalível palavra da promessa. Irmão, Brana diz, mas aqui está o que Jesus está falando, na minha opinião mais humilde. Era que ele disse que esta geração... Qual geração? Esta geração. Que geração? Você está entendendo o que eu estou falando? Essa geração que viu o quê? A figueira brotar, surgir seus ramos, fazer isso. Quem é essa? Israel. Quem é que foi produzido quando se tornou um país agora? Foi considerado quem? Israel. 1948. Você está entendendo, irmão? Essa geração vai ver. Pare para ver. Eu quero mostrar algumas coisas para você, talvez isso nos impacte. Nós aprendemos, não está o quadro aqui, só está isso aqui, mas nós aprendemos que irmão Brana estava de aniversário, se ele tivesse aqui, ele estaria com quantos anos? 115 anos. Se ele tivesse 115 anos. E a era começa sempre pelo nascimento do irmão Brana e vem até agora 2024. Deu 115 anos. Daí você se depara com esse momento, irmão. Pense nisso. Já vou falar para você, não quero meter medo na congregação, não. Porque eu vejo arrebatamento de uma maneira muito mais clara que isso. Mas só para você entender. 115 anos. Você sabe qual é a menor era? A menor era é a era de Efésio. Começou com Paulo. Ela começou em 53 e terminou em 1970. Se você é um bom calculista, você já calculou quanto é que tem, né? 117 anos. Só que muitas vezes você já escutou na mensagem dizer que a nossa era é a menor. Falta quantos? Você já calculou? Você é um bom de cálculos, você já calculou. Se a nossa era é menor, claro que eu vou te dizer uma coisa, porque tem vezes que as pessoas procuram sinais e cálculos, isso, e depois não dá certo. Opa, meu Deus do céu, não é isso que eu quero que você entre, mas eu quero que você perceba o que está acontecendo nas Escrituras. O tempo nunca esteve tão perto. Como falamos do calendário, se lembra do calendário de Abib, que é abril, que é Nissan, que é os primeiros frutos? Falamos sobre essa questão e que foi uma mentira quando eles falaram do 1º de abril, que usaram o dia da mentira. Por que era mentira? Porque abril é o primeiro mês do ano, nunca foi janeiro, mas naquele tempo eles mudaram. Olha só, irmão. Então vivemos na primavera, a primavera onde que Cristo nasceu, ele é um cordeiro, lá no céu ele é um cordeiro. Ele é o primeiro signo, depois é o peixe, é o último, mas você também logo nota que ele morreu também em abril. E no mesmo tempo que ele morreu, ele foi ao inferno e ressuscitou. Porque esse dia tem uma definição. As estrelas dizem isso. Olha, irmão. Então você começa a conectar muita informação sobre o que está acontecendo. Eu quero até ler aqui, ver se eu acho aqui. Olhe bem. Então Israel foi em 14 de maio de 1948, ela se torna uma nação. Escute a outra situação. Então, temos 75 anos que Israel se tornou nação. 75. Você sabe uma geração? Você vai dizer assim, irmão Arantes, uma geração é 40 anos. Não, uma geração são 70 anos. Mas fazendo um cálculo simples, ela pode estar entre 70 anos e 80 anos. Então, ela pode estar entre 70 e 80 anos, uma geração. Hoje pode ver, as pessoas, qual o tempo que ela dura? Duram mais. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu estou dizendo, pode estar entre 70 e 80 anos. O que está acontecendo? Estamos com 75 anos.
desde que Israel se tornou uma nação. E o que a palavra diz? Essa geração verá isto. Você crê nisso? É a palavra. E o Membrana diz assim, ó, em 17, olha só, marque as datas, tudo é maio. Tudo é maio. Presta bem atenção. Maio de 1963, que o Senhor apareceu na nuvem em Tucson. Sabe qual é a nuvem, né? Aqui, ó. De novo, maio. De novo. Agora é 17 de maio. Foi o dilúvio. Só para você guardar. Ai, irmão Arancho, o irmão está botando medo em nós. Vou voltar de novo. Arrebatamento é uma mensagem. Se lembra? E essa mensagem tem que entrar por fé dentro do teu coração. É isso. Não tem como mudar isso. O arrebatamento é uma mensagem. Mas a gente já não está numa transição para o segundo estágio do arrebatamento. Você sabe disso? Que é a voz de arcanjo. Para você entrar no segundo estágio do arrebatamento, tem que surgir quem? Tem que ser chamado os mortos. Depois que o morto ressuscita, quem é que vai ser transformado? Nós que estamos vivos. Por isso que tem que entrar o segundo estágio. Se você ficar só no alarido, só no alarido, só no alarido, só na mensagem, alguma coisa está errada. Agora a gente tem que abrir fé para que os mortos podem ressuscitar. Se você não entrar para outra fase, se você não buscar essa condição e saber que o teu corpo vai ser transformado, aonde você está, meu irmão? Que fé que você tem? Você crê em Jesus Cristo? Você crê na palavra de Deus? Você vê o que está acontecendo? Amanhã é um dia de uma lua que vai escurecer. A lua não, o sol vai escurecer pela lua. É um eclipse. Aonde? Nos Estados Unidos. Aqueles que fizeram o quê? Negaram a palavra de Deus, negaram o mensageiro. Por que está acontecendo lá no norte? Porque é lá que negaram. Tem vezes que eu fico pensando, oh, quão bom tá. Daí você diz assim, irmão, ninguém sabe o dia e a hora. Então escreve. Vamos escrever. Não sabe o dia e a hora. E se eu souber o mês? Se Deus revelar? Porque não tá, a Bíblia não está contra o mês. A Bíblia pode abrir revelação ao mês. Pode abrir também revelação na semana. Você entende o que eu quero dizer? Daí você sabe, irmão Arana está passando. Quem fala isso é o irmão Brana. O que eu estou falando é o que o irmão Brana fala. Eu não estou querendo tirar nada do meu pensamento. Eu estou dizendo que o irmão Brana pode dizer. Ele falou sobre essa condição. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Vamos ver se... E agora voltamos ao que o irmão Brana está nos ensinando aqui. A figueira é sempre Israel. Quando Israel voltou para a sua terra natal e se tornou uma nação, essa geração não passará até que todas essas coisas se cumpram. Você está vendo? Isso é escritura, irmão. O que eu estou falando aqui é escritura. Você nasceu quando? Eu nasci em 67. Israel foi tornou o país em 48. Eu estou nessa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Vou estar nesse tempo. Para de brincar. Olha aqui. E quando Israel voltou para a sua terra natal e se tornou uma nação, essa geração não passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. E, amigos cristãos, essa noite, nesse grande escrúpulo das escrituras, que as pessoas pensam é escrúpulos, agora estamos vivendo para ver o próprio. Tudo o que ele diz aqui está cumprindo. Apenas a próxima coisa é a sua vinda.
É o que ele está dizendo. O próximo momento é a vinda. Daí você vai dizer, o que falta para a vinda? Se eu falei lá em Itajaí, o que falta para a vinda? A manifestação dos filhos de Deus. Aonde está você, filho de Deus? Aonde está um filho que tem fé? Será que quando ele vir não terá fé na terra? Você já pensou nisso? Como é que está a sua fé? Tu tem coragem? Tu se levanta e diz, eu sou um filho de Deus? É. Isso tem a ver com fé. Não tem a ver com capacidade, ou porque eu faço obra, ou porque eu não faço obra. Tem a ver com a convicção que você tomou a palavra de Deus e guardou no seu coração, irmão. Olha aqui. Ele vai dizer outra coisa aqui para nós. Amém, Senhor. Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Jesus respondeu e disse, tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que uma vez dizer a este monte, desloque e lance no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que aquilo que ele diz acontece, ele terá tudo o que diz. Por isso vos digo, tudo o que desejarem orando, credes que recebereis e tereis. A escritura está ali. Mas só que, irmão, a gente tem que entender uma coisa. Jesus sempre faz a vontade do Pai. Nós, como filhos, também devemos aprender que nós devemos fazer a vontade do Pai. Os nossos pensamentos estão ligados com a vontade do Pai. Então, muitas vezes, quando você ainda está começando na fé, você, poxa, vou já pensar se eu tenho esse poder, se eu tenho essa capacidade de levantar a montanha, você não está entendendo nada. Porque ali ele está falando de uma questão de fé, de palavra de Deus. Quando você precisa, quando você necessita. Quando você necessita, é igual a Abraão. Deus tem ali um cordeiro provido. Você entende? Quando você precisa, há uma necessidade na família, há uma doença, saiba que existe um cordeiro provido. Não é quando você, agora se joga aí montanha para o lado de lá. Não tem nada. Não sabe nem o que é verdade. Não sabe nem o que é fé. Olha aqui. É essa a expressão que ele vai dizer, ó. Lembre-se, Jesus não fez nada a menos que o Pai lhe mostrasse primeiro. E nós não podemos fazer nada se não temos promessa para segurar aquilo. Amém, irmão? Se a fé é uma revelação, então a fé se baseia em alguém. Olha só, se a fé é uma revelação, então a fé se baseia em alguém. Você sabe quem é esse alguém? Deus. Revelando algo a você. Portanto, Deus fez a promessa ao Deus não fez a promessa. Deus fez a promessa ao Deus, não fez a promessa. Ficou meio estranho, né? Vamos continuar aqui. Agora, porque Jesus amaldiçoou a árvore? Porque ele não encontrou aquela coisa naquela árvore, que evidenciava que aquela árvore era capaz de produzir fruto. O que aconteceu, irmão? Que quando ele faz assim, ele sabe que essa árvore não produz fruto, só tem folha. Será que nós conseguimos ver isso também? Como é que a gente vê isso? Claro que quando você vê aquela árvore dando fruto, você sabe qual é a inclinação daquela árvore. Mas antes, existe um segredo antes, que eu falei aqui para vocês. A atitude. Você entendeu? Quando eu vejo cristãos tomando atitude cristãs, quando eu vejo homens tomando decisões corretas, quando eu vejo irmãs tomando a posição correta em Cristo, você vê uma atitude que está fluindo para gerar um fruto. Sem atitude, sem fruto. Sem atitude, sem fruto. Sem atitude, sem fruto. Se eu vivo a mesma coisa, se eu como a mesma coisa, eu vou ficar desse jeitinho aqui. Se eu reduzo a minha comida, me alimento melhor, eu vou ficar mais
bonitinho, né? Você entende o que eu quero dizer? É só para você. Eu estou contando uma coisa assim, tipo uma anedota para você entender o assunto. Olha, escute bem. Ora, todos sabemos que, ainda que não era a época da figueira produzir figo certo, então a maldição não foi porque não havia figo, mas por outro motivo. Aí entra, é esse motivo que eu estou falando para você, a atitude. Sabe por quê, irmão? Um historiador, ele queria usar o seu livro, que é um livro muito conhecido. Ele foi até Israel saber por que Jesus amaldiçoou aquela árvore. Ele saiu do país dele, pegou um navio e chegou lá, ele queria saber por quê. Quer entender por quê? O que fazia Jesus amaldiçoar aquela árvore? Escute bem, pequenos objetos cinzentos eram comestíveis. Ele está dizendo que quando essa árvore produzia, antes do fruto, ela produzia uns pequenas coisinhas assim, cinzentas, comestíveis, que os viajantes os usavam para adiar a fome, até chegar a uma pousada. Então, no deserto, irmão, não tem supermercado, né? Nas lugares assim, vindouro, para ali na vendinha, pega um pãozinho com linguiça, né? Ou pega uma latinha de sardinha e vão abrir aqui e vão comer. Não é isso que acontece? Hoje você sabe. Ou pega um chocolate, um bis, um chips, um refrigerante. Traz uma água, que eu não tomo refrigerante. Você percebeu? Lá não existe isso. Então, o que ele está narrando é o que ele começou a observar. Daí ele pergunta aqui, olhe bem o que ele vai dizer. Que os viajantes usavam para adiar sua fome, até chegar a uma pousada. A menos que você o encontrasse nos galhos das árvores na primavera. Olha só, ele está dizendo primavera. Que primavera começa em abril, que é Abib, que é Nissan. Os primeiros, começa a conduzir essa primeira para gerar primeiros frutos, mas primeiro começou a ter essas coisas. Primeiro tem essas coisinhas cinzinhas. Disse, a árvore não dará fruto no verão, se não tiver essas coisinhas. Ele diz que é tipo uma pastilhinha cinza. Assim, o estudioso alemão retornou à Alemanha, onde continuou a escrever A Vida e o Tempo de Jesus, o Messias, que é um clássico de todos os tempos. Esse é o livro que ele relatou. Só deixa eu terminar aqui, que eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. A menos que você encontre os galhos da árvore na primavera, disse, a árvore não dará fruto no verão. Assim, daí o estudioso voltou ao seu país, na Alemanha, e escreveu esse livro chamado A Vida e os Tempos de Jesus, o Messias. Daí ele entendeu que Jesus não estava lá e pegar o figo. Ele estava a pegar aquela pastilhinha cinza para comer naquele momento. Interessante isso, né? São coisas assim que eu fico pensando. Vamos continuar. Você vai entender agora. Agora isso nos leva ao fruto em si. O livro de Tiago 3:12. Você entende o que ele vai dizer aqui? Olha e percebam alguma coisa aqui. Você se lembra que Pedro falou assim, a árvore ficou seca até a raiz. Olha só, até a raiz ficou seca. Daí ele vai dizer aqui, pode a figueira, meus irmãos, dar oliveira? É o que Tiago fala no seu livro, né? Ou uma videira, figos? Da mesma forma, nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. O que Tiago está falando? Ele estava falando de uma questão da língua, né? Se lembra, né? Que ele fala no livro dele. Depois ele entra assim, como? Não pode acontecer isso. Como é que uma árvore que é boa vai produzir mau fruto? Como é que uma árvore que é má vai produzir bons frutos? Não existe. Você pegou o que estou falando aqui? Não existe, não existe, não existe.
Daí começa você ficar com... Escute bem aqui. Outras palavras, devemos suportar aquilo que fomos ordenados a suportar. Preste bem o entendimento que ele está querendo dizer. Ó. Todos nós fomos ordenados a alguma situação para suportar. Cada semente deve produzir conforme a sua própria espécie ou natureza. Portanto, por nossa natureza, suportamos o que carregamos e não podemos suportar nada além daquilo que fomos criados para produzir. Portanto, devemos olhar para o fruto para saber o significado desta parábola. Irmão, essa árvore não vai produzir, por causa que em abril já vinha umas pastilhas, né, que ele fala, e ela não tinha. Então, naquele ano ela não ia produzir nada. Agora pense uma coisa, Deuteronômio é o livro das duas leis. A lei da vida e a lei da morte. Se você serve ao Deus, será bendizido a tua vida. Deus vai te abençoar na sua casa, na sua fazenda, no seu trabalho, em tudo isso. Quando você produz isso para Deus, uma atitude para Deus. Você precisa de uma atitude, não é uma ação ainda, mas essa atitude te inclina e Deus vai lá e derrama a bênção em sua vida. Vou te provar que tanto que é uma atitude. Olha só. Talvez isso vai chocar você, mas eu quero que você entenda. Quando Davi pecou, você se lembra que Davi pecou, né? O que aconteceu com ele? Ele pensava que ninguém sabia. Quem foi lá? Foi um profeta. E contou uma história, se lembra? Uma ovelhinha, não, tinha uma pessoa que tinha uma ovelhinha só, ela estava aqui, estava na casa, pulava para lá, para cá, e aquele outro fazendeiro tinha 500 ovelhas, e de repente quis fazer uma festa, matou aquela ovelhinha daquele. Contando essa história. Daí, Davi, como rei, né? Sempre um rei julga as causas, sabia, né? Governo se julga as causas. Ali está um rei que vai julgar e diz assim, esse homem deve morrer. Você pensou o que está acontecendo ali? Daí o profeta diz assim, esse homem não vai morrer. Mas vai acontecer isso, problema na casa, problema na família, problema disso, o teu filho vai ficar contra ti, tudo. Olha só o que está acontecendo. Isso é Deuteronômio. É a vida, porque você não reconhece Deus com a sua atitude. E a mesma coisa, mesmo Davi, um homem de Deus, ele naquele momento ele agiu errado e agora ele está pagando o preço. Irmão, toda a colheita que você fizer, você vai pagar um preço. Não esconda. Isso é duro dizer. Tudo que você fizer, tudo que você botar debaixo do pano, se é em relação a Deus, você vai ver o que vai acontecer. O que aconteceu com Davi? Perdeu o filho, mataram o filho, ele ficou um tempo sem falar com seu filho. O que ele perdeu? Perdeu o reinado. O que estamos falando hoje não é brincadeira, irmão. Tema Deus. Ele é o autor da vida e Ele é o autor da bênção. Quando eu falo de uma situação, irmão, sempre que eu falo assim, casamento abençoado é casamento que está o homem e a mulher firmado em Deus. Não existe essa condição de dizer assim, você... Não existe, irmão, esqueça isso. Se Deus não guarda aquela cidade, você pode botar um monte de soldado, pode botar o que for, vai ruir. Você tem exemplo claro na Bíblia. Qual é a cidade maior que existia na época? A cidade do rei Nabucodonosor. Conta a história na Bíblia que era, se eu não estou enganado, era 60 metros assim, em cima do muro. Eles brincavam de biga, correndo com o cavalo em cima do muro. Toda cercada. Daí eu fico pensando que Deus é tremendo. Quem está no reinado agora? Nabucodonosor morreu, o seu filho está no reinado.
O seu filho acha que pode fazer tudo, porque o pai dele também fez um monte de coisa errada. E o que acontece? Ele vai lá e pega os utensílios aonde os sacerdotes de Israel tinham aquelas taças, aquelas coisas todas, traz essas taças. Vamos beber dentro dessa taça. O que aconteceu? Você já percebeu o que aconteceu? Aqui está o ponto. Olha só o que aconteceu, irmão. O exército que estava lá, ele começou a desviar o rio que passava por dentro da Babilônia. Bem longe. Eles não estavam nem sabendo. De repente eles mudam o curso do rio. Aquele rio ficou uma estrada para o exército entrar dentro da Babilônia. Você está entendendo como é que Deus faz? E entrou, e naquele mesmo dia, a escritura estava na parede, irmão. A escritura estava na parede. Esse é o grande problema hoje. Será que essa escritura não está na parede hoje para nós, não? Pense nisso, irmão. Pesado foi e fosse achado em falta. Ele morreu no mesmo dia, esse rei. E ele disse assim, para Daniel, que leu aquelas escrituras na parede que eram escritas estranhas, né? Ele disse assim, se tu ler isso aí, tu será o terceiro do meu reino. Daniel não precisava disso e nunca precisou, porque quando entrou o rei Dário, ele também ficou lá como o segundo do reino dele. Porque é uma questão de Deus, irmão. Você entende? Não é uma questão do homem. É uma questão de Deus. Você tem que entender que Deus faz coisas maravilhosas para você, mas você e eu temos que ter atitude para gerar frutos que vocês vão colher. Quem gera frutos, gera benefício. Quem faz isso, gera atitude e vai gerar fruto para a sua vida. Você entendeu? Vamos ver se eu tenho mais alguma parte aqui que eu queria ler. Opa! Aqui, Essa é a chave de nossa oração e da nossa fé. Reconhecer o que Deus já fez. Jesus sabia que aquela árvore já estava amaldiçoada e não poderia dar frutos, mesmo antes da estação. E, portanto, então poderia dizer que aquela palavra de maldição, porque ela já havia sido amaldiçoada. E o fato de não conter nela o essencial para produzir o fruto desejado e o motivo pelo qual ele pode ser amaldiçoado, a maldição não é por causa do que fez ou deixou de fazer. Você está entendendo? A maldição não tinha a ver nem com o que ela ia produzir ou não deixou de produzir. A maldição estava em outro ponto. A maldição é feita no céu, depois falada ou reconhecida na terra. Nossas palavras declaram que o Deus já pronunciou. Você entendeu? Você acha que é uma brincadeira, que é daqui para lá? Nunca foi. Deus já pronunciou que aquela árvore ia ser maldita. O que está acontecendo ali, Jesus só está pronunciando o que Deus falou. Você está brincando com Deus, né? Deixa Deus te encontrar. Você está brincando com Deus. Deixa Deus te encontrar. Irmão, Deus sabe todas as coisas. Ele te sonda o teu rim, teu coração, tua alma, teu espírito. Ele sabe se você ama Deus mesmo. Tem vezes que você nem sabe se ama Deus, e Ele sabe o que você está dentro de você. Você conseguiu entender? Feche os seus olhos um minutinho. Pai, esse é um tempo muito difícil, Senhor, aonde as pessoas têm esquecido da Tua palavra. E o que eu posso dizer como um sacerdote na Tua casa, Senhor, ajuda-nos, Pai, a temer a Tua presença, a temer a Tua palavra e ficar com o que está escrito, ó Deus. Abençoa os Teus filhos, Pai, que eles possam sentir a Tua presença do Teu Espírito no seu coração e cumpra-se a verdade que o Senhor deixou para esse tempo. Eu sei, Pai, que os frutos são aquele fruto da estação. Sei que existe um fruto para a estação.
estamos vivendo nesse momento, com esse fruto, nessa estação, que possamos viver vidas simples, dignas e rendidas ao Senhor. Peço isso, ó Deus, com simplicidade, com humildade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.